Povo de Deus, boa noite, graça e paz sejam sobre vós. Mais uma vez estamos aqui para lhes trazer a boa nova do Evangelho de Cristo. Espero que tudo esteja bem contigo, tudo esteja bem em tua casa, que as bênçãos de Deus sejam sobre vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante as adversidades que temos atravessado, nós continuaremos a ministrar bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Então espero que tudo esteja bem e que Deus vos abençoe. Nesta noite, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E hoje, uma palavra muito especial. Eu quero falar sobre algo, ou conversar com vocês sobre algo, ou como sempre tenho dito, refletirmos sobre algo que mudou, que transformou as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, se estamos trilhando o caminho do Senhor Jesus Cristo, é por causa do seu perdão, porque Jesus perdoou os nossos pecados. E nesta noite, ou nesta manhã, nesta tarde, a hora que você terá acesso a esse vídeo, eu quero falar sobre o perdão de Deus em nossas vidas. Coisa maravilhosa, meu querido, é servirmos o Senhor Jesus Cristo. Essa nossa relação com o Senhor Jesus, ela é baseada na sua justiça, porque o reino de Deus, ou a base do reino, do trono de Deus é a justiça e a sua misericórdia. Muitas coisas sobrevêm sobre nós, muitas situações sobrevêm sobre nós por causa da justiça de Deus. E às vezes, por causa dessa justiça, talvez dessa cobrança, de algumas situações que sobrevêm, que nós entendemos, né, como o pensamento da responsabilidade humana, colhemos algumas coisas, vem sobre nós algumas coisas, precisamos entender que é por causa da justiça de Deus, e não pela falta de perdão, e não porque nós não fomos perdoados. A segunda situação aqui, sobre o nosso relacionamento com Deus, é a misericórdia. Graças a Deus, servimos a um Deus poderoso, a um Deus amoroso, e que diz o Evangelho que Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, ou as misericórdias, como o texto de Lamentações nos diz, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Olha que coisa maravilhosa. Servir a esse Senhor Jesus, nós experimentamos todos os dias das misericórdias de Deus, e que pela manhã elas sempre nos renovam. Quando o texto diz que elas nos renovam, todas as manhãs ela nos traz ânimo, ela nos traz vigor. Todas as manhãs, quando nos despertamos, queridos, essa misericórdia de Deus traz às nossas vidas ânimo. Por isso, nós somos gratos ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero aqui falar um pouco sobre o perdão nesse vídeo, refletir com os amados um pouco sobre o perdão. Nós temos na nossa sociedade, em alguns determinados segmentos, uma ideia, às vezes até distorcida, sobre o perdão. Sempre nós vemos algumas pessoas que não conseguem se perdoar, que não conseguem entender o perdão de Deus. Contrapartida disso, essas pessoas, elas não conseguem também liberar o perdão ao outro, a quem lhe ofendeu, a quem lhe causou mágoas. O que é que nos acontece então, queridos? Como nós não conseguimos compreender o perdão de Deus nas nossas vidas, o que nos acontece? Nós vemos um aumento significativo nas últimas décadas das depressões, pessoas extremamente estressadas, pessoas angustiadas. Nós vemos um aumento enorme do suicídio. E quando nós vamos avaliar todas essas situações, na maioria das vezes, ou em grande parte, está sempre envolvido
uma situação ou que precisava liberar perdão ou que precisava pedir perdão. E no meio disso, no centro disso, desses dois extremos, talvez tenha a situação que a pessoa ela não consegue se perdoar. A boa nova do Evangelho para as nossas vidas nesta noite é que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele perdoa todos os nossos pecados. Talvez você que irá me assistir, às vezes ainda não permitiu que este amor, que este perdão de Cristo se manifeste sobre a sua vida. Mas há uma verdade no Evangelho, há uma boa nova maravilhosíssima no Evangelho. Jesus Cristo perdoa todos os seus pecados, todos os seus pecados. Não há situação, não há pecado que você possa cometer ou que eu cometa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não pode perdoar. Então Ele perdoa todos os nossos pecados. Graças a Deus por isso. A visão que nós temos sobre o perdão, eu disse aqui no início de minha fala, às vezes ela é um pouco distorcida, porque nós entendemos que nós não somos merecedores de tudo aquilo que temos, principalmente quando se fala do amor de Deus. Entendemos que nós não somos merecedores desse amor. E quando nós olhamos para isso, de fato nós não somos, é Ele que é riquíssimo em misericórdia e decidiu nos perdoar. Não é verdade? Quando nós olhamos para isso, nós temos uma dificuldade de lidar com o perdão. Olha que coisa estranha. Muitos de nós temos dificuldade de lidar com o perdão. Seja em uma dessas três situações que eu disse aqui. Ou porque não libera perdão para alguém que lhe causou mágoas, que lhe causou feridas. Ou porque não consegue pedir perdão. Ou porque não consegue se perdoar. Uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aqui nesse momento de reflexão é que o perdão, meu querido, ele é o caminho natural do amor. É impossível você experimentar o amor na sua totalidade, você experimentar o amor de Cristo em sua totalidade, você experimentar o amor nas suas relações, seja no casamento, seja na amizade, qual for a área, é impossível você experimentar este amor se não conseguir entender a grandeza deste perdão. O perdão é o caminho natural do amor. Então, nesta noite, neste momento que você me assiste, melhor assim dizendo, eu quero compartilhar com você um texto para servir para nós aqui de base sobre esse perdão. O texto que eu quero compartilhar contigo está no livro de Salmos, o Salmo didático de Davi, o Salmo de número 32, é o Salmo que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar do verso de número 1 ao verso de número 4, que é esse primeiro bloco aí do Salmo de número 32. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, ou enquanto eu encobertei os meus pecados, olha que coisa interessante que diz o salmista: os meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Olha que salmo maravilhoso de Davi, e falando sobre este perdão que restaura. Mais do que felizes somos nós que recebemos o perdão de Cristo
em nossas vidas. Talvez a dificuldade que se tenha é de você compreender esse perdão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua alma. O salmista, aqui, nós precisamos entender isso. O salmista aqui, ele traz uma boa nova. Nós sabemos que o Salmo de 32 e o Salmo de número 51 eram os salmos, né? Considerados salmos da penitência, após Davi ter cometido o pecado com Betseba. Então, esses salmos, eles são chamados de os salmos da penitência. Nesses salmos, tanto no 32 como no 51, Davi, ele confessa os seus pecados. Olha só que coisa interessante. Davi confessa os seus pecados. E aqui, o salmista, ele deixa bem claro que enquanto ele manteve essas situações de sua vida encobertas, escondidas em seu coração, em sua alma, os ossos definhavam. Olha o termo que o salmista usa. Os meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Querido, quando o homem, ele encoberta uma situação, quando o homem mantém encoberta uma situação de pecado, provavelmente é que esse homem não experimentou ainda deste perdão que restaura. Você que me ouve nesta noite, que já experimentou do perdão do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, você sabe o quão delicioso é este perdão sobre nós, não é verdade? Mas o salmista, ele usa esse termo, ele diz que definhava a minha alma, e ela também se agitava em angústia. Quem não experimentou deste perdão, querido, geralmente são pessoas extremamente amarguradas, são pessoas extremamente angustiadas e têm uma dificuldade enorme de lidar com o perdão. Tem uma dificuldade enorme de pedir perdão, de perdoar. Tem uma dificuldade enorme de se perdoar a si mesmo. Qual é a orientação, então, para as nossas vidas nessa noite, meu querido? É abrir este nosso coração e compreender o perdão de Jesus Cristo nas nossas vidas. Talvez você que me ouve, você vive uma vida que ela não tem tanto sentido, uma vida que você não experimenta momentos de alegria, momentos que lhe trazem felicidades, porque você ainda não experimentou desse perdão. Mas neste momento, baseado aqui nessa palavra, meu querido, eu convido a você a entender o perdão de Cristo sobre a sua vida. Convido a você a pedir perdão para esse Deus. Convido a você a liberar perdão para alguém que porventura te magoou e causou angústias em seu coração. Volto a dizer, o perdão é o caminho natural do amor. Se a sua vida anda triste, se a sua vida anda amargurada, se a sua vida anda com muitas angústias, se você sente falta de paz, se você não consegue lidar bem com a sua solitude, meu querido, você precisa experimentar o perdão de Deus sobre a sua vida. E o mais importante, se perdoe. Se perdoe. Tantas são as pessoas que o Senhor Jesus Cristo, assim como estendeu a Davi este perdão restaurador, tantas e tantas são as pessoas que Jesus já o perdoou, mas não consegue se perdoar por causa do pecado que cometeu. Eu me lembro que quando mais jovem, quando mais novo, quando se é novo, você comete muitos pecados. Na verdade, quando se é novo, você causa angústia na vida das pessoas por causa de maturidade, você causa talvez mágoas no coração de alguém. E me lembro que eu era de um meio que sempre as pessoas me apontavam por causa deste pecado ou por causa dos pecados que cometiam. E eu não conseguia compreender então esse perdão de Deus na minha vida. E afirmo para você, não consegui em toda a minha infância e adolescência experimentar do amor de Deus, até que um dia, meu amado, eu compreendi essa palavra, eu entendi a boa nova do Evangelho e entendi
o perdão de Deus sobre a minha vida. Me lembrei aqui de um texto que li de 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Ele diz que o amor, ele perdoa uma multidão de pecados. Então, meu querido, você que me ouve, aprenda a lidar com o amor de Cristo. Jesus perdoa. O que você precisa é pedir perdão, liberar perdão e se perdoar. Assim você irá experimentar do amor de Deus em sua totalidade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Sinta-se perdoado, sinta-se amado por Ele, no nome de Jesus. Fique em paz e que Deus vos abençoe.